No seu capítulo 18, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. Vamos meditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Deus vai falar com você nessa noite. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Está fraco? Quem precisa ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Então tá bom. A partir do versículo 18. A palavra de Deus diz assim, Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que te hei de fazer para herdar a vida eterna? 19. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é? Que é? Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E ele disse: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta, o que diz aí? Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Oremos, feche os teus olhos. Revela, Senhor, a tua palavra nessa noite. Nós precisamos ouvir tua voz. Tire agora todos os impedimentos, todas as barreiras, tudo que queira roubar a atenção desta igreja, daqueles que também aqui assistem a esse culto. Eu te peço, Senhor, usa-me, ó Pai, pela tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com bastante alegria. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Ela vem numa sequência. Aqueles que puderam vir semana passada, eu falei sobre 5 grandes mentiras do diabo, né? E nós somos ministrados dentro dessa palavra e nós compreendemos a maneira que o diabo engana as pessoas. Olha para cá. A maneira que ele mente e faz com que as pessoas acreditem nas suas mentiras, acreditem nas suas falácias, e as pessoas acabam que elas se desviam da verdade e da presença de Deus. Para essa noite, para esse culto de hoje, Deus colocou uma outra mensagem no meu coração. Ela é próxima à mensagem da semana passada, mas eu não quero falar da mentira que o diabo conta. Eu quero falar de alguns sentimentos que ele tem colocado no coração de algumas pessoas. Porque se ele pode colocar dúvidas, se ele pode colocar incerteza, se ele pode colocar algumas verdades dentro de algumas pessoas, ele também pode inserir sentimentos. E eu li esse texto para vocês hoje. Isso daqui não é uma parábola. Apesar de não ter um nome, apesar desse personagem não ter nome aqui na Bíblia, não aparece o nome dele, isso aqui não é uma parábola. Não é uma ficção. Isso aqui é um relato histórico. Esse jovem existiu. Esse jovem se encontrou com Jesus. Essa mesma história, essa mesma passagem, com alguns detalhes diferentes, ela aparece em outros evangelhos. Quando você lê, por exemplo, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 ao 30, é a mesma história. Quando você lê essa mesma passagem no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, você encontra a mesma passagem. Então, percebe que 3 evangelhos, ou seja, os 3 evangelhos chamados sinóticos, contaram essa mesma passagem. E os 3 contaram com algumas diferenças, algumas situações, algumas falas, alguns detalhes diferentes. Mas eles, os 3, fizeram questão de não citar o nome dele. Não aparece. Simplesmente diz que era um jovem religioso, crente, no sentido de acreditava em Deus, um jovem que tentava ou procurava viver dentro da lei ensinada pelos seus ancestrais, chamada lei de Moisés, mas um jovem que o seu coração
no seu coração existiam sentimentos que não eram sentimentos tão nobres, que não eram sentimentos que pertenciam a Deus. Bom, este jovem, quando ele se aproxima de Jesus, ele faz uma pergunta que nós chamamos na teologia de uma pergunta soteriológica. A pergunta que ele faz para Jesus não era uma pergunta se anjos e demônios existiam. Ele não estava perguntando para Jesus, por exemplo, se existiria uma outra vinda depois daquela vinda dele. Ele não estava perguntando sobre pecado. Não era uma dúvida acerca de uma situação de pecado. A pergunta que ele faz era uma pergunta relacionada à salvação, à vida eterna. Essa pergunta é uma pergunta que ele fazia porque ele acreditava na imortalidade da alma. Olha que interessante. Quando ele pergunta, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Primeiro, ele acreditava que existia uma outra vida além dessa. Ele era judeu. E sendo judeu, ele acreditava na imortalidade da alma. Existiam aqueles que acreditavam que o ser humano ele é dividido em duas substâncias: físico, corpo material perecível, e a alma, aquilo que é eterno. E também existiam e ainda existem aqueles, como eu acredito, que o ser humano ele não é feito apenas de duas matérias, corpo e alma, mas ele é feito de três matérias: corpo, alma e espírito. E nós entendemos que o corpo é essa matéria física que perece, que volta ao pó, que veio do pó. Nós sabemos que o Espírito é o pneuma, é o sopro, é o ruach, citado lá em Gênesis, é o sopro de Deus que entrou na narina do homem. E esse sopro, quando o homem perece, ele volta para Deus. E ainda existe a alma, onde estão os nossos sentimentos, aquilo que vai se apresentar perante Deus. Então este jovem ele acreditava que a vida não acabava quando se fecha o olho, quando alguém morre, no sentido de simplesmente morre, quando a pessoa fica doente, quando a pessoa envelhece. Ele acreditava que existia a vida eterna. Eu acredito na vida eterna. Quem acredita na vida eterna aqui? Diga amém. Esse jovem acreditava. E ele chega para Jesus e pergunta assim: Senhor, eu tenho várias dúvidas, mas a minha principal dúvida é o que eu faço. O que eu faço para ter a minha vida eterna garantida? O que eu faço porque eu não quero perecer? Eu acredito que existe juízo depois dessa vida e eu não quero me perder no juízo. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, que pergunta boa. Outro evangelho vai dizer que Jesus amou aquele jovem. Jesus perguntou para ele: bom, você conhece os mandamentos? Você conhece a lei? Você conhece o que os profetas ensinaram no passado? O que Moisés ensinou? E aquele jovem disse: sim, Senhor, eu conheço. E na verdade eu procuro viver na risca. Eu procuro viver exatamente, honrar meu pai e minha mãe. Eu procuro não mentir. Eu procuro andar certo na presença de Deus. E Jesus falou: que coisa boa. Que bom que você anda na presença de Deus. Mas ainda te falta uma coisa. Posso ouvir amém, queridos? Ainda te falta uma coisa. E eu disse algo hoje cedo e eu repito. Eu gostaria que Jesus olhasse para mim e dissesse: só te falta uma coisa. Porque eu particularmente tenho a impressão que faltam muitas coisas para mim ainda. Mas eu gostaria de ouvir o que este jovem ouviu: só te falta uma coisa. Para você ser perfeito, só te falta algo. Para você alcançar um patamar de excelência, só te falta uma coisa só, exatamente uma coisa. E Jesus olhou para aquele jovem e falou assim: o que te falta? É você pegar os seus bens, é você pegar as suas riquezas, os seus bens, vender, repartir com todos os pobres dessa cidade. E quando você fizer isso, você vai ter um tesouro lá no céu. Daí você vem e você me segue. E aquele jovem ouviu aquelas palavras e ele ficou profundamente triste. Posso ouvir amém, queridos? Eu costumo dizer que de Gênesis capítulo de número 1
Até o Apocalipse capítulo 22, a Bíblia inteira, não teve ninguém que teve a oportunidade que este jovem teve. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, se você ler de uma capa a outra capa da Bíblia, você não vai encontrar ninguém que teve a oportunidade que este jovem teve, de se tornar um seguidor, de se tornar um discípulo, de ter o seu nome como o nome de Pedro, por exemplo, de ter o seu nome como o nome de João, de ter o seu nome como o nome de Tiago. Ninguém teve a oportunidade que ele teve de ser alguém como Paulo, e ele abriu mão, ele desperdiçou a oportunidade, ele fez a escolha errada. Pode ser que a tua vida tenha sido uma vida de escolhas erradas, de escolhas equivocadas. Pode ser que você já perdeu coisas na vida porque você escolheu mal, mas eu quero hoje crer e profetizar que o Senhor, o Espírito Santo, nos dará sabedoria para que nós possamos escolher bem, decidir bem e andar bem na presença dEle, na presença do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir a mão do Senhor? Amém, queridos. Falta uma coisa: vende tudo que você tem, reparte, e você vai ter um tesouro no céu. Daí ele ficou balançado. Existem coisas que nós ouvimos e vivemos que tem a capacidade de balançar a gente. Quem é que já ficou balançado alguma vez? Diga amém. Em dúvida. Balançado é você ficar em cima da corda bamba, né? E aí, vou ou não vou? Aceito ou não aceito? Pulo ou fico aqui onde estou? E eu estava pensando nisso, e eu lembrei desse texto, e esse texto me fez refletir nesses últimos dias como existem coisas que têm essa capacidade de mexer conosco, e como o diabo se aproveita dessas coisas para encher a nossa mente de dúvidas. E eu separei algumas coisas aqui importantes para falar nessa noite. Em primeiro lugar, o diabo quer colocar um sentimento no nosso coração, um sentimento de prisão ao passado. E o sentimento de prisão ao passado, no sentido perigoso, de nos fazer acreditar que o passado ele ainda é importante. Que aquilo que nós vivemos no passado, que aquilo que nós tropeçamos no passado, que as nossas escolhas do passado, elas até hoje são importantes para nós. Deixa eu te falar uma coisa acerca do passado. Só será importante, só terá a capacidade de influenciar no teu futuro, se você alimentar, se você permitir, se você continuar regando ele. Porque nós vivemos uma vida no passado, nós vivemos uma trajetória até aqui, de boas escolhas e de más escolhas. Nós vivemos experiências do passado que tiveram pontos extremamente positivos, mas muitos outros negativos na nossa vida. E a grande revelação do Evangelho é que aquele passado não tem mais poder de influenciar o nosso presente, porque Jesus hoje está no nosso presente, Ele está conosco hoje, Ele pode quebrar toda influência, toda maldição, todo peso que nós carregamos do passado, e Ele pode trazer uma nova vida para cada um de nós. Eu não sei qual peso que você tem carregado, mas o Senhor te liberta e te abençoa nessa noite, na presença dEle. Quantos podem aplaudir o Senhor e louvar o nome de Deus? Aleluia! Aplauda o Senhor mais forte. Em segundo lugar, o diabo tem colocado um sentimento no nosso coração, no coração de muitos, e talvez foi o que tocou no coração daquele jovem, um sentimento de sozinho nós conseguimos. Não, nós não conseguimos sozinhos, nós não conseguiremos sozinhos.
Vamos falar isso? Escolhe alguém perto de você e diga para essa pessoa: nós. Mais alto, diga: nós não conseguiremos sozinhos. Agora olha aqui para mim. Nós não conseguimos sozinhos. Você pode até chegar num canto aí sozinho, mas não é onde Deus quer te levar. E não é somente na doença que nós percebemos, olha para mim, não é apenas na doença que nós percebemos que nós não conseguimos sozinhos. Porque sim, isso é verdade, a doença mostra. Isso é verdade, às vezes a pessoa fica na cama dependendo de alguém. É verdade, a doença mostra. Mas não é apenas na doença que nós percebemos que nós não conseguimos sozinhos. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Deus olhou a criação e Deus viu que o homem estava sozinho. E Deus falou: esse negócio aqui não é bom, eu vou preparar alguém para ele. Nós não fomos feitos geneticamente para vivermos isolados, sozinhos. O grande problema do dinheiro, o grande problema dessa falsa segurança que o dinheiro traz, é que a pessoa acaba acreditando que ela consegue sozinha. Eu não preciso de ninguém, eu sou autônomo, eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus achismos, então eu consigo. Não consegue. Nós não conseguimos. E uma das grandes mentiras do diabo é exatamente isso: você vai conseguir sozinho. Existe uma força interna aí, existe um negócio dentro de você que vai te levar sozinho. Mentira! Nós não conseguimos. Nós precisamos do outro. Nós precisamos principalmente da presença de Deus conosco. Não, mas eu consigo, pastor, eu sou inteligente, eu estudei, eu me capacitei, eu me preparei, eu tenho uma força interior. Tem nada. Nós aqui dependemos de Deus, nós somos dependentes do Senhor, e nós não chegamos em lugar nenhum se não for a presença de Deus conosco. Sozinho a gente não consegue, sozinho essa igreja não consegue, sozinho o pastor não consegue, sozinho o obreiro não consegue. Mas se o Senhor estiver conosco, nós chegamos lá e nós vivemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Você consegue se a presença dele estiver contigo. Aleluia! Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Quantos podem dar glória a Deus bem alto? Aleluia! Então nós não conseguimos sozinhos. Sentimento de conseguir sozinho, de ter força suficiente para isso, isso não é de Deus. Quem entendeu, diga amém. Dependemos um do outro, dependemos de Deus, principalmente dele, dependemos da ação do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, um sentimento que às vezes o diabo tem colocado no coração de algumas pessoas, é o sentimento da necessidade de controlar tudo, em todas as variantes, em todas as coisas.